Boa noite, irmãos. Estou feliz por estarmos juntos hoje, porque você veio. Estou muito contente porque meu grande irmão, amigo, Cabeda, está com a gente, né? Eu fico muito feliz, ele me ligou essa semana, conversamos, né? Ele disse, olha, quarta-feira eu vou estar lá, e ele não falhou, né? Estamos felizes. E para vocês, se vocês não sabem, mas já tem um departamento na igreja especial, que foi lançado agora, que é o Ministério dos Homens. As mulheres tinham o Ministério das Mulheres. E aí agora surgiu o Ministério dos Homens. E o Cabeda é o primeiro eleito lá em Gravataí como o Ministério dos Homens. E está fazendo um trabalho muito bonito lá. Quarta-feira, de 15 em 15 dias, né? De 15 dias de manhã, os homens estão se reunindo para orar. Né? E aí tomam um café junto, né? Então, parabéns. 5 da manhã, olha, e ele mora aqui em Porto Alegre, vai para lá, para Gravataí. É um guerreiro, viu? Parabéns, estou muito feliz. Parabéns, e os homens aqui vão começar também, tá certo? E vamos ter um encontro daqui uns dias, né? Os homens estão se preparando, se inscrevam com a Cris, viu? Você vai estar lá com a equipe de lá, né? Os homens vão estar aqui, né? Vamos ter o encontro dos homens aqui em Camaquã, fugiu a memória aqui, sábado foi anunciado, o dia, é dia 9, né? Acho que 16, ok? Veja lá, Felipe, a data. Os homens se inscrevam, porque vai ser um programa muito especial. E o Ministério dos Homens, uma programação muito boa. 16, ok? Dia 16 em Camaquã, a partir das 9 horas até 4h30 da tarde, ok? Então os homens, vamos ter um encontro especial lá, tá bom? E estamos felizes também porque sábado que vem nós vamos ter a nossa Santa Ceia, né? A igreja vai estar meio desmontada, mas não tem problema, né? É sinal que estamos avançando, né? Estamos avançando. Sábado que vem o forro vai estar bem diferente, já vai estar mais coisa tirada, mas vamos ter a ceia assim mesmo aqui. E no dia 28 vai ser o dia em que vamos distribuir os livros, 10.000 livros, tá certo? Então se organizem, se planejem e, se possível, alguns puderem trazer o seu lanche para vir para cá no dia 28, a gente fazer o lanche aqui na igreja, daqui já sair, e depois nós vamos ter a programação da tarde juntos aqui na igreja. Vamos fazer um trabalho especial dia 28, porque no dia que íamos distribuir, choveu, né? Então, nós vamos fazer isso agora. Nós vamos abrir a palavra de Deus. Hoje, estamos estudando um tema muito especial, de São Lucas capítulo, está baseado em São Lucas capítulo 4 e 5. Então, pode abrir a sua Bíblia, alguns trouxeram o seu desejado, alguns já leram em casa, os que não leram, por favor, vou pedir a vocês, não percam, porque está sendo maravilhoso, e eu às vezes leio mais na frente um pouquinho, mas quando chega na quarta-feira, eu dou mais uma lida, uma recapitulada no assunto, porque é lindo demais. Antes de entrarmos no tema, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado pelo privilégio de estudar a Tua Palavra. Ajuda-nos a recordarmos aqueles momentos maravilhosos que Cristo Jesus esteve conosco, esteve aqui neste planeta. E ajuda-nos a tirarmos lições para a nossa vida. Por favor, Senhor Deus, fala-nos ao coração, dê-nos a Tua bênção, dê-nos a Tua paz. Esteja conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter agora a participação de vocês. Vamos fazer algumas perguntas bem simples. Felipe, nos ajude aqui. Algumas perguntas bem simples que todos nós podemos participar e responder. Nós vamos primeiro ler. Está em Lucas capítulo 4, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês: Jesus, foi o último dia em que Jesus esteve em Nazaré. Jesus foi criado em Nazaré. Levanta um pouquinho o retorno. Ok. Jesus estava em Nazaré, e foi a última vez que Jesus foi. Ele tinha começado o seu ministério, ele estava em Cafarnaum, já estava pregando, já tinha começado o seu ministério, estava curando, estava fazendo já o ministério
de uma forma assim, bem intensa. As notícias já estavam correndo para todos os lados. O pessoal de Nazaré já tinha ouvido a notícia, porque o primeiro milagre foi bem pertinho de Nazaré, é uma cidade praticamente emendada com Nazaré, hoje é emendado com Nazaré, onde ele fez a primeira multiplicação, transformou água em vinho, né? E nesse momento Jesus foi novamente para a cidade de Nazaré. Agora a pergunta: qual foi o sermão e qual foi a repercussão desse sermão, o último sermão que Jesus fez em Nazaré? Eu queria a participação de vocês. Eu sei que vocês leram e vocês viram o sermão que Jesus falou, pregou lá, baseado em que texto da Bíblia foi o sermão que ele pregou, e como é que foi esse sermão, na vida daquelas pessoas de Nazaré. Quem pode me ajudar? Quem é o primeiro que vai comentar? Ok, vamos passar o microfone. Como é que foi esse último sermão de Jesus em Nazaré? Foi Isaías, né? Ok, foi o livro de Isaías. Ok, quem mais podia participar? O que Jesus pregou? Ele leu Isaías, como o irmão disse, mas ele explicou Isaías. E como foi essa explicação? Como foi esse sermão? E como foi a aceitação desse sermão? Quem poderia me ajudar? Ok, irmã? Ele disse que aquelas palavras de Isaías hoje estavam se cumprindo, que ele era o cumprimento daquilo que Isaías havia escrito. E o povo que até então estava escutando, fechou a cara, digamos assim, não gostou daquilo ali, e até tentaram, depois, levando para fora, queriam apedrejá-lo, e um anjo veio e o retirou do meio da multidão para que isso não acontecesse. Ok. É muito rico esse capítulo, é lindo, é maravilhoso, mas eu queria que vocês me falassem mais alguma coisa do sermão. Lendo um pouquinho mais adiante, vocês podem ver um texto do sermão. Ele começou a ler: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar a quem? Os pobres. Enviou-me para proclamar o quê? Libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Pôr em liberdade quem? Os oprimidos. A pregoar o ano aceitável do Senhor. Ele leu, depois que ele leu, ele se assentou, eles liam de pé, depois se assentavam para pregar, diferente de nós hoje, né? Ele leu de pé, depois se assentou, e depois de ter se assentado, ele diz: hoje se cumpriu essa profecia. Mas não foi só isso, Jesus pregou mais coisas, ele explanou aquela mensagem, e eu não sei se vocês se lembram, como é que foi esse sermão? Poderoso, um sermão extraordinário, todos os ouvintes estavam encantados, e a mente deles se abriu naquele momento, porque eles tinham sempre ouvido os líderes religiosos pregar: o libertador vai vir como um grande conquistador, vai vir como um rei, vai vir como um grande exército, vai destruir os inimigos, vai levantar a nação de Israel. Agora, quando Jesus leu esse texto, ele agora aplicou o texto de Isaías dentro da mensagem, como seria a vinda do Messias: restauração, cura dos enfermos, restauração dos tristes, dos abatidos. Ele veio com uma missão totalmente diferente do que Israel esperava. E agora eu quero perguntar uma coisa, mais uma pergunta: por que o seu povo, que viu Jesus crescer, viu toda a vida de Jesus, conheceu a família dele, por que eles rejeitaram? Por que eles se iraram? Quem poderia me ajudar? Irmã, aqui, na frente aqui. Por quê? Está bem claro no Desejar de Todas as Nações, bem claro por que eles se iraram.
Eles rejeitaram porque eles aguardavam um rei para reinar para eles, com poder, que defendesse eles dos romanos, que tivesse força. Eles não imaginavam que viria um Messias, um rei de uma situação tão humilde, um simples carpinteiro, aquele daquela família, e pode vir alguma coisa boa dali, daquele lugar tão simples, tão humilde. Então, eles rejeitaram por isso, porque eles queriam alguém com pompa. Mais uma coisa, no sermão, porque no início do sermão, eles ficaram embebidos, eles ficaram encantados com o sermão, mas teve alguma coisa no sermão que despertou ódio neles. O que é que foi? Jesus falou a verdade e doeu neles. E o que ele falou? Quem poderia dizer mais? Me ajude mais. O que ele falou? Jesus é claro dizendo que eles precisavam de libertação e de luz. Então o orgulho acabou surgindo. Quando Jesus pregou, eu vim trazer a libertação aos cativos. Nós cativos? Nós? O que ele está chamando a gente? O que ele está achando que nós somos? Jesus trouxe a verdade como ela precisava. E eles não queriam reconhecer que eles eram pecadores, que eles precisavam de restauração, que eles eram cegos, que eles não queriam sentir isso. Meus queridos, eu queria pensar agora em nós. Às vezes a gente não se acha tão santo, às vezes não se acha, eu sou líder de igreja, sou oficial de igreja, conheço muito da Bíblia, conheço mais do que todos, e às vezes a gente não se acha, Queridos, eles se achavam, e quando eles viram o Messias, e viram aquela pessoa simples, que tinha nascido entre eles, da onde esse homem aprendeu a ler, que ele não foi nem na escola, ele foi, como é que ele está fazendo milagres? Eles sentiram o orgulho ferido, e quando sentiram o orgulho ferido, eles se levantaram para matar a Jesus. Eles se levantaram com fúria para agora levar Jesus para um alto de uma pedra e jogá-lo para baixo. E agora, outra pergunta: como é que Jesus foi libertado? Quem é que libertou a Jesus? Quem poderia me ajudar? Quem foi que libertou a Jesus? Foram alguns parentes? Foram os discípulos? Quem foi? Quem poderia responder? Quem? Quem vai responder? Pode levar até o microfone aqui. Ok? Ok. Os anjos. Os anjos. Ok, foi uma resposta bem curta, mas é interessante a gente entender. Assim como no passado, Deus libertou Elias. Elias, um dia ele estava lá em Dotã, quando ele olhou, ele viu um exército ao seu redor. Enquanto os outros estavam assustados com o exército inimigo, estavam em redor de Dotã, ele orou para que seu servo tivesse os olhos abertos e pudesse ver o exército que estava do seu lado. Meus queridos, como nós às vezes somos tímidos e medrosos, como somos tímidos e medrosos. Naquele momento, Jesus estava ali, ele ia ser morto, se não fosse a intervenção divina. Assim como lá em Dotã os anjos libertaram ali o servo de Deus, o profeta, assim Deus enviou anjos para proteger. Assim como os anjos protegeram a cidade de Jerusalém com a afronta de Senaqueribe, assim como Deus enviou anjos no passado para libertar o seu povo, Deus enviou seus anjos e Jesus foi libertado, desapareceu no meio deles. Quem foi que fez? Assim como quando Ló estava na sua casa lá em Sodoma, e o que aconteceu que os anjos fizeram? Cegaram os olhos dos inimigos. Os anjos cegaram os olhos dos habitantes de Nazaré. E Jesus se retirou para nunca mais retornar. Às vezes fico pensando, e esses dias, eu já contei, alguns de vocês já sabem, aconteceu um susto comigo, Eu
Nunca pensei que eu fosse tão medroso, viu? Às vezes a gente acha que a gente é corajoso, né? Estava andando na rua e daqui a pouco 3 elementos me abordaram e eu vou dizer, a única coisa que eu lembrei é de correr. Eu corri, vou dizer uma coisa, aqui está a marca ainda, né? Bati na bicicleta ou na moto, não sei o que foi, mas eu corri muito. E depois pensei, mas por que eu corri? Não precisava de correr. Mas na hora não dá tempo de pensar, vou correr, não vou correr, olha, é tão rápido, né? Mas aí, eu pensei, uma lição boa para mim. Eu não sabia que eu era tão medroso, né? Às vezes, quando eu morava em casa, às vezes minha esposa dizia, olha, um barulho lá na porta da casa. Eu me levantava, andava pela casa, né? Corajoso, né? Qualquer coisinha a gente estava... Mas, queridos irmãos, nós somos assim, né? Nós somos assim... Mas Jesus era totalmente diferente. Jesus, ele sabia que ele estava protegido pelo céu, e Jesus se retirou dali. Mas, queridos, que tristeza! Os nazarenos podiam ter recebido grandiosas bênçãos. E eu pergunto agora a vocês, o que os nazarenos deveriam fazer? Viram Jesus chegando ali, né? Viram Jesus chegando ali, eles olharam, ouviram um sermão, ficaram encantados, ouviram dos milagres que Jesus tinha feito. O que eles deveriam ter feito? O que vocês acham? Se fosse você o nazareno, e eu tive a alegria de andar lá em Nazaré, mas fiquei muito triste, porque lá tem uma placa bem grande, acho que já falei para vocês, um outdoor, dizendo assim, os cristãos não são bem-vindos aqui. Bem pertinho onde era a casa de Jesus. Em várias línguas. Mas, uma coisa, o que eles deveriam ter feito para eles não passar pelo que eles passaram, rejeitaram o Messias? Se fosse você, alguém surgisse da sua terra, você fosse um nazareno, você viu Jesus crescendo, o que você deveria ter feito antes de rejeitá-lo? Examinar o quê? As profecias. Vamos examinar as profecias. Será que não é o Messias? Eles não sabiam que o Messias ia nascer de uma virgem? Sabia. Portanto, as mulheres, por que era tão triste para as mulheres que não tinham filhos naquela época? Porque uma mulher era considerada sem bênçãos se ela não tinha filhos, era considerada uma mulher pecadora, rejeitada. Por quê? Porque elas esperavam ser a mãe do Messias. Elas esperavam ser a mãe do Messias, e todas elas se preparavam, pensavam, será que eu vou ser a mãe do Messias? E quando o Messias chegou, eles não examinaram as profecias, eles olharam para si, olharam para os seus desejos pecaminosos, e perderam a última oportunidade. Jesus se retirou de Nazaré, para nunca mais retornar. Queridos, temos muitas lições interessantes. O capítulo seguinte, muito interessante, logo o capítulo seguinte nós vemos Jesus fazendo o seu trabalho em Cafarnaum. Jesus estava ali na beira do mar, e como foi bom pisar nas águas, tocar nas águas do mar da Galileia, lá em Cafarnaum, pertinho onde era a casa de Jesus. E ali eu estive pensando, quando os discípulos estavam pescando, estavam no início do ministério de Jesus. Jesus estava ainda, podemos dizer assim, concretizando a experiência dos apóstolos, firmando os apóstolos na pregação do Evangelho, treinando os apóstolos, mas os discípulos, alguns deles tinham algumas dúvidas ainda. E aconteceu que Jesus estava na beira da praia, uma manhã bem cedinho, olha só, diz assim, aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao barco, ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos juntos à praia do lago, versículo 2 ainda, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia,
e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Qual era o contexto daquele momento? É muito interessante analisar. O contexto daquele momento era o seguinte: Pedro tinha ouvido as pregações de Jesus, ficara encantado com as pregações de Jesus, mas ele começou a pensar: será que Jesus é o Messias mesmo? Os judeus, os líderes religiosos, estão rejeitando. Ele está pregando, mas os líderes não estão com ele. Afinal de contas, como é que vai ser o seu reino? Como é que ele vai conquistar as nações, se a nação, a liderança, os sacerdotes, os líderes não estão com ele? E ele gostava de pescar, e Pedro estava no seu barco, era o seu barco de pesca, ele gostava de pescar, e Pedro pescou aquela noite toda. Eu não sei se alguém de vocês já pescou de noite com rede, na noite toda, né? Aquele ventinho frio, imagina, de madrugada, pescaram a noite toda. E vocês conhecem o texto? Os discípulos não pegaram nada a noite toda, estavam tristes, desanimados. Sabe quando você vai mal no negócio e se sente triste, abatido? Ele estava triste, abatido. O que vai ser de nós? Como é que nós vamos sobreviver? Como é que vai ser a nossa vida? E ele começou a ter grandes dúvidas de Jesus. E ele saiu, estava lavando as redes, Jesus se aproximou. E Jesus pediu o barco, como nós lemos, ele saiu, se retirou um pouquinho, e agora Jesus estava ali pregando. E ele ficou encantado. O sermão de Jesus maravilhoso, lindo. E daqui a pouco ele disse: Pedro, lança a tua rede à direita do barco. Vocês sabem que pescadores, eles entendem de peixe. À noite se consegue pescar, mas de manhã não. Quando o dia clareia, ainda mais a água lá é muito clara, água muito clara, é impossível pegar peixe, ainda mais de dia, bem pertinho da praia, era impossível. E Jesus disse: Pedro, lança a rede. Ele disse: Senhor, nós pescamos a noite toda, mas nada apanhamos, mas sob tua palavra vamos lançar a rede. E ele lançou, e Jesus disse: lance à direita do barco, e ele lançou. E por que à direita do barco? Porque Jesus estava do lado direito do barco. Ele lançou a rede, e quando ele puxou a rede estava repleta de peixes, 2 barquinhos, não conseguia, os barcos quase afundaram de tanto peixe. Qual foi a reação de Pedro naquele momento? Uma reação muito interessante. Pedro, naquele momento, ele olhou para Jesus e pensou: esse homem tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre todas as coisas, porque é impossível pegar peixe agora, nesse lugar. Ele olhou para Jesus e se lançou aos pés de Jesus. E o que ele falou? Vocês lembram o que ele falou? Isaías disse alguma coisa parecida com o que ele disse. Daniel disse alguma coisa parecida em sua visão quando ele viu. O que ele disse? Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um miserável pecador. O que ele estava fazendo? Uma confissão. Senhor, há poucos minutos eu estava duvidando, Senhor. Há poucos minutos eu estava questionando se o Senhor era o Messias. Como é que o Senhor estabeleceu o seu reino? Como é que poderia tomar e dominar as nações? Como é que poderia ser? E eu estava duvidando, e agora quando ele viu que Jesus era realmente o Messias, ele lançou-se aos pés de Jesus. Disse: Senhor, retira-te de mim. Mas só que ele estava dizendo: retira-te de mim, por sentir a sua indignidade. Não é que ele queria que Jesus se retirasse dele, mas ele estava segurando nos pés de Jesus. Não se retira, mas dizendo: eu sou indigno, Senhor, por favor, me perdoa. Meus queridos, Isaías e outros profetas, quando viram a glória de Deus, João, quando viu a glória de Deus, perdeu as palavras, eles perdiam a força por ver a glória e o poder de Deus. Meus queridos, teríamos muitas lições para tirar desses 2 capítulos, mas eu queria dizer para você, meu querido irmão, Jesus Cristo, o mesmo que andou em Nazaré, Ele pode andar na sua casa. Eu estava esses dias pensando naquela emoção que eu senti quando estava no Monte Sinai.
É uma emoção assim, que a gente não consegue expressar em palavras. A glória de Deus, o poder de Deus, andar por onde Jesus andou, dizer aqui Jesus andou, aqui Jesus fez os milagres, isso é maravilhoso. Mas queridos, não precisamos ir a Nazaré, não precisamos ir a Cafarnaum, não precisamos ir no Sinai para sentir a sua presença. Ele pode estar presente com você a cada dia, na sua casa, no seu trabalho. E uma coisa muito interessante que eu li no Desejado, diz assim, algumas orações não são atendidas no momento, mas algumas são. Uma, por exemplo, para sermos curados, nem sempre são atendidas imediatamente. Mas uma oração, Deus atende sempre que clamamos na hora. Qual é? Quando nós pedimos libertação do pecado, Ele não diz, eu vou te libertar depois. Ele responde na hora. Está ali na palavra de Deus. Quando você se sentir tentado, oprimido, angustiado, querendo surgir dúvidas na sua mente, clame ao Senhor. Clame. Liberta-me do pecado. Liberta-me agora, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Ele te atende na hora. Que Deus possa lhe abençoar. Que Deus possa lhe fortalecer. Que possamos andar com Cristo. E por favor, se você não está fazendo a sua jornada com o Desejado de Todas as Nações, faça, comece. É maravilhoso, é lindo. Estamos andando com Jesus cada dia. E assim somos fortalecidos. E brevemente vamos estar com Ele para sempre no lar celestial. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.